pastora Janaína, irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Que Deus possa usar ela, use o vaso. Amém? Que fale conosco. Amém? Deus abençoe. Amém, irmãos? Quem quer ser abençoado hoje? Quem já está sendo abençoado hoje? Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Muito bom estar neste lugar, né? E eu queria começar com uma fala. Que vocês venham, todos. Nas sextas-feiras das reuniões de orações. E que vocês venham todos nas quintas-feiras que vão começar na reunião da palavra. Porque sem palavra e sem oração não existe milagre. Sem palavra e sem oração não existe milagre. Amém? É por isso que nós vamos ter uma noite profética hoje, mas pautada na palavra. Amém? Abram a sua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, abre o seu celular. Em Isaías 61. Vou colocar mais aqui, porque a cegueta precisa de uma luzinha. Amém? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste louvor por espírito angustiado, a fim de que os chamem carvalhos de justiça. Eu acho linda essa fala. A fim do que os chamem carvalho de justiça. Plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Amém? Essa palavra veio ao profeta Isaías. E essa palavra tem duas profecias. Uma profecia que se dirigia àquele povo, tá? Era o povo de Israel. Isaías estava falando para o povo de Israel que eles iriam, sim, para a Babilônia. Mas eles voltariam. Eles voltariam e eles edificariam nova casa, eles edificariam um novo templo, e eles seriam sarados, remidos, restaurados, edificados para a honra e glória do Senhor. Essa profecia também está escrita, Jeremias também profetizou, vocês vão para o cativeiro, mas em 70 anos, daqui 70 anos vocês voltarão. E foi-se para o cativeiro da Babilônia um povo totalmente idólatra. E eles viveram num meio de idolatria total. Mas lá eles foram disciplinados, discipulados. E eles voltaram como? A palavra do Senhor diz que eles voltaram sem idolatria. Eles voltaram com o coração deles em santidade, em amor, em vida. Daniel, em Daniel 9, Daniel estava lendo as Escrituras. E se atentou que era tempo de volta. E ele orou. E nessa oração não veio só a resposta disso. Em Daniel 9, Gabriel fala para ele, e ele tem visões de todo o Apocalipse, gente. Olha como é importante você estar conectado com a palavra. Você que se conectar. O pastor disse aqui que nós temos só crentes maduros. Se você não sabe disso e não está conectado, você não vai viver milagres. Se você não sabe de quem voltou primeiro foi Zorobabel, e depois veio Esdras, e depois veio Neemias, que reconstruiu os muros
Você conhece a palavra do Senhor? Que tipo de milagre você quer? O evangelho da prosperidade é uma desgraça que tem desgraçado as igrejas. O evangelho da hipergraça é outra desgraça que tem desgraçado as igrejas. E o evangelho, a teologia liberal, é outra desgraça. Se você não conhece essa palavra, você não vai viver milagres. Mas essa profecia também rebate em uma outra profecia, em uma outra fala. Ela é rebatida porque Isaías aqui está profetizando que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Ungiu Jesus Cristo de Nazaré para libertar os cativos, para trazer vida, para trazer restauração, para trazer vitória. E nós vemos isso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, em Lucas 4, do 18 ao 21. Lucas 4, do 18 ao 21. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Amém? Lucas 4 relata Jesus Cristo. Era de costume da época que se levantassem na sinagoga e lessem as escrituras. E ele abriu no livro de Isaías e leu essa mesma passagem que nós lemos em Isaías 61. E ele levanta e fala: hoje se cumpriu. Eu sou o ungido do Senhor, que veio para libertar os cativos, para apregoar a boa nova aos quebrantados, para trazer cura, para trazer vida. Um pouco tempo antes de estar aqui, ele foi batizado por João Batista. E o Espírito Santo de Deus desceu como ele sobre uma pomba, como pomba. E o céu se abriu. E a palavra do Senhor diz que Deus falou: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Dali ele foi levado para o deserto, pelo Espírito Santo. Foi tentado, ficou 40 dias em jejum, foi tentado. E quando ele voltou, é que ele está em Nazaré e abre essa palavra. João Batista pregava o batismo do arrependimento. Mas Jesus nos traz o batismo com o Espírito Santo. E nesse batismo há poder. A palavra do Senhor diz que dos profetas até ali, dos nascidos de mulher, até ali, ninguém foi maior que João Batista. Nem Elias, nem Abrão, nem Noé, nem Moisés. Pastor, tem algum milagre que João Batista fez na palavra? Tem algum milagre que João Batista ele foi lá e profetizou que não ia chover? E ele profetizou que ele viu olha a fé do cara, do Elias. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Você sairia correndo e ia dizer que vai cair um toró, gente? É o cara. É o cara que ressuscita, né? Que ressuscitou.
Eliseu, olha as coisas de Eliseu. Mas diz que João Batista era maior do que todos estes. Por quê? O anjo Gabriel apareceu para João Batista quando ele entrou no templo. Ele era um sacerdote e foi tirado da sorte, que era costume da época. E a sorte, quando Zacarias entrou para levar o incenso, Gabriel apareceu para ele e disse: eis que te digo que você vai ter um filho, sua mulher vai conceber. Daí ele, mas como? Que nós somos velhos. Ele diz, porque você não creu na minha palavra, você vai ficar mudo. E eu te digo, este homem não beberá vinho, bebida forte, nem vinho. E desde o ventre da sua mãe será cheio do Espírito Santo. Por que João Batista era maior que Elias? Que Moisés? Que Noé? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Ele tinha o poder do Espírito Santo nele. Não era o Espírito Santo que vinha. Porque Noé tinha manifestações do Espírito Santo. Elias tinha manifestações do Espírito Santo, mas não nele. O Espírito Santo não fazia morada dele. A palavra do Senhor diz, mas daqui para frente, o menor no reino dos céus será maior do que João Batista. Porque nós temos o privilégio de ter o quê? O Espírito Santo sobre mim, o Espírito Santo em mim e o Espírito Santo através de mim. Mas o que acontece hoje? Nós queremos o Espírito Santo sobre mim, através de mim, mas não em mim. Porque em mim dá trabalho. Em mim dá trabalho. Conhecereis a verdade vos libertará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que vocês vieram buscar aqui? Um milagre? Eu vou te dizer que para ter milagres você não precisa estar aqui. Você pode ter milagres na tua casa. Você pode ter milagres no teu banheiro. Você pode ter milagre no teu carro. Desde que você conheça profundamente essa palavra. Desde que você saiba quem você é. Você sabe quem você é? Ou você é um crente sinceramente enganado? Se você escutar uma palavra no YouTube de um cara que tem não sei quantos mil seguidores, se tiver uma heresia ali, você vai saber? Você só vai saber se você conhece essa palavra. Tem muito cara bom, mas tem muita gente ruim. E tem muita gente que foi muito bom e agora tem uma heresiazinha. E não é as heresias grandes que vão te pegar. São as pequenininhas. Tem um cara que ele é muito bom, inteligentíssimo. Cara, ele é o pastor mais inteligente que eu acho que eu já vi. E ele fala muitas verdades. Mas no meio das verdades, ele solta heresia. E sabe o que eu vejo e eu falo, cara, não é possível que o cara falou um negócio desse. Eu falei assim, quer saber? Eu vou parar de ouvir esse cara. Não posso. Sabe, uma vez eu era novinha na fé. E Deus foi muito misericordioso comigo. 2 vezes. Uma vez eu comprei um livro, quando eu era nova na fé, chamado O Evangelho Maltrapilho. É um livro maravilhoso, mas não é para quem é novo na fé. Porque para quem é novo na fé e lê aquele livro, acha que a graça é de graça. Então não é um livro para você ler como é novo na fé. E sabe que o Espírito Santo me falou? Fecha esse livro. Eu fechei. Porque graças a Deus o Espírito Santo falava muito comigo. Quando eu ainda sou podre, mas quando eu era bem podrinha. Sabe quando você se converte, você olha assim e fala assim, meu Deus, que fedor que é essa?
Nossa, eu era fedidinha. Mas Deus foi trabalhando. E depois eu li o livro do Evangelho Maltrapilho. E ele foi uma bênção na minha vida. Porque daí eu consegui entender que a graça de Deus é maravilhosa. Mas eu não posso cuspir nela. E que Deus é graça. Mas Deus também é disciplina. E que o Velho Testamento e o Novo se complementam. E que eu posso chegar do jeito que eu estou. Mas eu não posso ficar aí do jeito que eu estou. Então, se você está cheio de coisa, amado, está mais do que na hora de você se consertar com Jesus. Se você é crente velho, por favor, está mais do que na hora. Mais do que na hora. João 14, 11 e 17. É a nossa próxima fala. Tudo que eu estou falando para vocês aqui está na palavra. Jesus foi profetizado. Jesus veio. João Batista era maior porque ele era cheio do Espírito Santo. João 14 diz assim, do 11 ao 17. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, creia ao menos por causa das mesmas obras. Gente, olha que lindo isso. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Não sou eu que estou dizendo isso. Não sou eu. Você quer que essa palavra é vida? Que isso aqui é real? Quem disse isso foi Jesus. Que nós poderíamos fazer obras maiores. Gente, isso é lindo. E as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer nem receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. O mesmo Espírito Santo que estava sobre João Batista está em nós. E através desse Espírito Santo nós podemos fazer milagres, nós podemos viver milagres, nós podemos viver isso todos os dias da nossa vida. O que você quer viver? A mediocridade que está lá fora? O que você quer viver? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me conhece. Por que ele faz? Jesus Cristo veio. Ele era Deus e ele estava em Deus, estava no Pai. E ele fazia as mesmas obras para o Pai por causa dessa comunhão. Quando que nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus? Quando nós tivermos a mesma comunhão. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou farei. Tudo. Tudo que estiver de acordo com se me amares, guardareis os meus mandamentos. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não vai pedir uma BMW, ou um apartamento novo, ou um emprego que eu possa ganhar mais. Não estou dizendo que isso não seja lícito, você ter a tua casa, você ter o teu carro, você ter um emprego onde você pode ganhar mais. Mas buscar primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E Ele não vai acrescentar nada da tua vida que vai te roubar dele. Quer saber de uma coisa? Há 2 semanas atrás, não, uns 10 dias atrás, eu atendi uma amiga minha, pastora. Amiga raiz. Sabe amiga raiz?
Jocumeira raiz, foi jocumeira raiz. Você sabe jocum? Jocumeira raiz mesmo, raiz, que eu conheço há uns 20 anos a mulher. E o marido dela. Saíram do jocum, começaram a pastorear uma igreja, daí começaram a pastorear outro lugar. E sabe qual foi a maior desgraça da vida deles? Foi ganhar muito dinheiro. Foi a maior desgraça da vida deles. Hoje eles têm dinheiro a rodo. Mas a família está desgraçada. Ele se envolveu com outras mulheres, nem sei quantas. O filho caiu. Foi assim, ó. Sabe a rabeira? Sabe a coisa do pecado? E não deve ter começado com todo esse lamaçal. Deve ter sido uma laminha que espirrou. Sabe quando você está vestido de branco? E pinga um pingo de lama? Você não vê? Você não vê? Quando você está de calça branca e pinga um pingo da lama, você não vê? Só que se você não tirar, pode vir outro pingo, outro pingo, outro pingo. E daí quando você está todo enlameado, parece que tua roupa é marrom. E daí não tem importância, porque ela mudou de cor. Você não vê mais branco. Você vê marrom. E daí a roupa está marrom. E daí você não enxerga mais. E daí você não enxerga mais. Então, quando a gente está totalmente ligado no Espírito Santo, a gente sabe o que a gente vai pedir. A gente tem noção do que a gente quer pedir. E quando a gente está ligado nele, mesmo que a gente peça uma bobagem, ele não vai dar. E daí você vai, é mesmo, né? Sabe, pastor, que eu estava ali, sentadinha, não, de pé. E eu estou orando muito por uma pessoa. Aliás, eu acho que faz muitos anos. E eu tenho entendido, e Deus tem me levado a entender, que eu acho que eu fiz umas orações inversas. Não que são erradas, mas em ordem trocada. Sabe quando você quer primeiro isso, mas não dá para ter isso sem isso. E daí eu tenho entendido e eu entreguei isso para Deus. Eu entendi isso no Prostrados, firmemente. Eu já estava entendendo, mas não queria entender muito. Mas Deus fala. Daí eu falei assim, Deus, fiz direitinho, me perdoa. Porque apesar de nenhuma oração minha ter sido errada, eu inverti as ordens. Então quer saber, Deus? Porque eu estava assim, ó, eu tô roxa aqui. Porque eu falei assim, Deus, eu estou intercedendo, então vem em mim. Eu falei, não! Pup. Pode ir, Deus, no indivíduo, trabalha ele. Amassa. Mas faz ele um vaso de honra. Faz ele um vaso de unção. E depois o senhor faz o resto. Porque às vezes a gente fica uma vida orando errado. Glória a Deus que o Espírito Santo nos alerta. E que Ele faz isso a tempo. Às vezes a gente fica tempos, e vou te dizer uma coisa, nenhum profeta fala para você o que Deus já não te falou. Dê leve. Se um profeta vier para você e falar, bum, 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 e você, nossa, que esquisito, nunca achei isso. Vai sondar. Não, coitado do profeta, sonda a palavra dele. Sabe que uma vez eu estava numa reunião de oração, e lembra aqueles profetão, aqueles que era, cara, aquele que todo mundo parava para ouvir, parava para escutar, que era, nossa, esse aí acerta tudo. Aí começou a reunião só de líderes com o profeta. Eu frequentava uma outra igreja, não é minha igreja. A hora que eu entrei, me veio um ruim.
cara, tem alguma coisa errada nessa reunião. Só que, tipo assim, aos olhos dos homens, ele tá mais fundo que isso aqui, pastor. Mas só que tinha alguma coisa errada, cara. Eu sentei. Aí ele começou a profetizar, eu comecei a chorar. Mas não que eu estava cheio do Espírito Santo, eu comecei a chorar de tristeza. E a hora que ele levantou a mão, e ele percebeu. A hora que ele levantou a boca para falar comigo, eu falei, meu Deus. Aí ele soltou uma. Meu Deus do céu, eu só não falo, tá amarrado em nome de Jesus, porque, cara, não vai dar. Vou envergonhar, tipo assim, meu pastor, minha pastora, todo mundo, então tem que ter sabedoria. Mas eu saí dali e falei, não aceito nenhuma dessa profecia de boca, não vou julgar ele, mas isso não é para mim. Passado, mas pensa anos. Daí eu soube por quê. Então, e cuidado também, porque às vezes Deus está te dando uma profecia de disciplina e aquilo não cai bem para você, então vai sondar teu coração também. Se você estiver ligada nele, ele em você, ele vai falar. E para de não aceitar a disciplina de Deus. Porque se é tudo crente velho aqui, pelo amor de Deus, né? Chega. Vocês querem crescer? Vocês querem ver milagre? Deus disciplina quem ele? Amém. Então, Atos 2, 14 e 20. Então, a gente já viu que Jesus foi profetizado, que Jesus veio, que ele nos deu o batismo com o Espírito Santo. Atos 2, 14 e 20. E que a gente pode fazer obras maiores que a dele. Olha que coisa linda. A gente viu isso na palavra. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Jesus disse que ele ia, mas que ele nos... Em João 14, ele diz que ele ia, mas que ele nos deixaria o Consolador. E que esse Consolador seria o nosso batismo do Espírito Santo e ele habitaria em nós. E ele voltou, ressuscitou e ficou dias com os seus discípulos. E depois ele disse assim, não saiam de Jerusalém, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Até que desça o Espírito Santo. E eles ficaram em espírito de jejum e oração. E o Espírito Santo veio com um fogo tremendo, com uma unção tremenda, com algo lindo. E o que aconteceu? O que foi profetizado em Joel 2. Eles falaram outras línguas.
E todo mundo estava achando que eles estavam bêbados, porque tinham pessoas de várias outras regiões ali, de outras línguas. E eles viram que eles eram galileus. Mas como é que os galileus estão falando a nossa língua? Deve estar bêbado. Daí Pedro falou, não. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes e que foi perguntado para Jesus, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Você me ama? É esse cara aqui. Que na sua primeira pregação converteu milhares de pessoas. Cheio do poder do Espírito. Que curava. A sombra dos discípulos curava. A sombra dos caras curava. Tem noção? Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eles tinham, eles davam. E Jesus prometeu que isso não é só para eles. Sou eu que estou falando isso? Nós vamos viver tempos difíceis. Mas o que vocês querem viver? E a palavra do Senhor diz que em Joel 2, aonde isso aqui foi profetizado. Vamos lá em Joel 2? Joel 2. Joel 2 é uma profecia para aquela época. É uma profecia para o tempo do Pentecostes, mas é uma profecia para antes do fim. Alguém já viu o sol em trevas e a lua em sangue? Já aconteceu o grande, terrível e temido dia do Senhor? Já aconteceu? E o que vai acontecer antes disso? Antes disso, vai acontecer o que Joel falou. Que ia ser um derramar do Espírito Santo, um avivamento tão grande, e a gente viria tantas coisas. Mas o que era para acontecer antes desse grande avivamento? Porque a profecia de Joel tem condicionais. Não são condicionais. Eu não posso falar mais pagar o preço, porque pagar o preço não pode falar, porque as pessoas falam que a gente é religiosa. Então, existem escolhas a se fazer. Essa é a fala certa. Escolhas corretas. Vamos lá, Joel 2, 12 e 17. Vamos lá. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará para si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a buzina em Sião. Tocai a buzina em Sião. Santificai um jejum. Proclamai um dia de proibição. Congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos. Congregai os filhinhos, os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar.
e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. E não entregues a tua herança ao opróprio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Amém? Antes, entre o grande e terrível dia do Senhor e o meio ali, que é um grande avivamento, um derramar de unção, a chuva seródia, a chuva temporã, coisas lindas que vão acontecer. Existe o que aqui? Arrependimento, jejum, oração, conhecimento da palavra. Você pode escolher. Sabe, Josué, quando disse assim: eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei. Eu não sei o que vocês vão viver. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu e a minha casa, não importa o que tem lá fora, não importa quem ganhou a eleição, não importa a nhaca que fique, vai viver isso aqui. E só precisa de dois, que se consagrem em oração. Sabe por quê? Porque o poder do Senhor contamina. Houve um avivamento na rua Azusa, da qual surgiu as Assembleias de Deus. Sabe que as pessoas vão lá ver o que está acontecendo, e antes de chegar lá, a metros de distância, eles caíam do poder do Senhor. Se a tua casa viver esse poder, não tem como teu filho não viver, os teus parentes não viverem, quem está ao teu redor não viver. E sabe do que mais? Nós precisamos de um avivamento na igreja que una o avivamento de John Wesley, que foi um avivamento da palavra de salvação, com o avivamento da Rua Azusa, que une o poder. Quem que segura uma igreja da palavra e do poder? Vocês querem me dizer? Quem? Nenhum principado, nenhuma potestade segura uma igreja cheia da palavra e cheia do poder. Teve uma pessoa que eu esqueci o nome dele e esqueci de olhar no meu celular para lembrar. Que ele pregava assim, ó, ele vinha com um esbocinho, porque ele não era bom da palavra. E ele lia. E as pessoas seguravam na pilastra na igreja, porque o chão se abria, elas tinham visão do inferno. E elas choravam de desespero, porque elas queriam Jesus e elas não queriam ir para o inferno. Você não precisa ter o poder da oratória. Você precisa conhecer a palavra. E precisa ter Jesus firmemente dentro do teu coração. Não existe nada de errado em vir buscar a tua cura numa noite profética. Mas se você não viver isso aqui, sua vida com Deus não for de oração, você não vai ter milagres. Você vai ser salvo? Vai. Vai, porque a palavra do Senhor, que ser salvo não depende de mim. Ser salvo só depende das minhas obras, eu quero dizer. Só depende de que eu aceite Jesus e tenha convicção que Ele é o meu único e fiel Salvador. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso
não é teu, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas o Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Só vive reino quem é reino. Só vive reino quem é reino. Quem está bichado não vive reino. Vive miséria. E crente de casa velho que vive miséria atrás de miséria, não tem como, tem alguma coisa aí. E se você tá assim, tá na hora de você perguntar para Deus. Não precisa perguntar para as pessoas, vai para Deus que Ele te fala. Derrama o teu joelhinho no chão, chora e ora, e fala assim, que bicho tem em mim que tem que ir embora? Deus vai te dizer. Deus vai te falar. E você vai viver milagres. Eu posso falar de milagres, sabe por quê? Porque eu já vi tanto milagre que dava 3 livros. Eu já vi milagre. Quanto tempo eu tenho, Lu? Já deu? Tá, eu vou contar só um milagre, daí vou orar, pastor. Quando eu era recém-convertida. Gente, isso foi um dos milagres que eu já vivi em Deus. Eu já entrei em cirurgia onde eu tinha certeza que ia dar tudo errado e a mulher ia morrer. E eu escutava uma vozinha assim, ó, pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali. E daí quando acabar eu, uau! Daí quem está operando comigo fala, nossa, você é boa mesmo. Daí eu não posso falar que eu escutei o Espírito Santo, que senão vou dizer que eu sou louca. Daí eu falo assim, nossa, o senhor é bom mesmo, né? Nossa, Deus, o senhor é bom mesmo. Eu era recém-convertida. Recém-casada. Recém-formada. Tudo recém. E eu fazia gestação de alto risco. Eu fiz gestação de alto risco até 2019, por isso que eu vivi muitos milagres. Mas muitos milagres mesmo. Tem muitos milagres para contar. Se um dia você quiser sentar comigo e saber de milagres, você pode sentar que eu te conto. E naquela época, eu era recém-convertida. Acho que tinha uns 2, 3 anos de convertida. E quando o Moloque se aproximava para tirar um neném meu, eu sentia. Porque ele se aproximava muito. Eu era cheia de pereba, cheia de brecha. Então, ele não ficava muito longe. Ele vinha bem pertinho. E eu senti uma opressão do inferno. E eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Que ele queria tirar algum neném meu. E eu já fazia gestação de alto risco pela Clean Hour. Eu era par do Dr. Edson, que é um médico super competente. E eu trabalhava no SEMEC, na Getúlio Vargas, que foi o meu Egito, mas isso é um outro testemunho. E eu comecei a sentir a presença de Moloque. Falei, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Eu tenho que orar. Comecei a orar. E daí eu fazia muito parto. Às vezes eu fazia 7 partos por semana. 7, 8, muita coisa. E daí naquela semana foi tudo liso. Eu falei, ué, eu estava sentindo essa presença do inferno e ainda estou sentindo, mas foi tudo liso? Da onde isso? Daqui a pouco eu estou passando visita no Santa Brígida, eu atendia lá, e uma amiga minha me liga. Oi, fulana, tudo bem? Aí ela falou assim, não, tudo bem, eu tenho uma paciente minha que está aí, que é uma jovem, adolescente, engravidou, 20 e poucas semanas, 26 semanas, está gravíssimo o caso dela, eu não consigo. Daí me veio um vup. Daí eu falei, já sei. Aí eu perguntei assim pro senhor, pego? Pega? Daí eu, não, pode deixar que eu assumo. Gente, pensa numa pré-eclâmpsia gravíssima. Os exames tudo alterado. Mas naquela época a UTI não era tão boa. Então, quanto mais eu conseguisse levar esse neném de 26 semanas, melhor seria.
Daí eu falei, não, ainda está horrível, mas ainda não está tão ruim. Então, risco-benefício, risco-benefício. Daí já liguei para o Edson, porque daí, nesses casos a gente compartilha. Falei, Edson, o que você acha? Não, deixa mais um pouco, vamos ver. Daí eu lembro que passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, era um sábado. Gente, eu estava exausta, porque eu tinha feito muito para pensar, que eu estava apodrecida. E daí eu fui passar a visita nela, e os exames estavam horríveis. Eu falei, não, agora eu tenho que tirar, senão essa mulher vai morrer. Só que eu preciso de uma vaga da UTI. Fui lá no médico. Não tem vaga no UTI. Não tem vaga de UTI na cidade inteira. Não tem uma vaga de UTI. Deu, tá. Não, então me arruma uma vaga de UTI para amanhã, para depois da manhã, assim que acontecer. Pelo amor de Deus, eu preciso tirar esse neném, senão a mulher vai morrer. E daí, né? Tá, eu ainda morava no sobrado. Aí, indo embora, podre, de cansaço. Subi agora, eu falei, não, agora sábado à tarde eu vou dormir a tarde inteira. Subi aquela subidinha, quando eu subo, gente, me dá um ruim. Eu falei assim, não, eu preciso parar meu carro. No que eu paro o carro, o telefone toca. Doutora, sua paciente está com 240 por 180 de pressão, ela vai, se a senhora não vir já. Só fiz a curva. Virei o carro. Daí assim, para você interromper uma paciente dessa, grave desse jeito, você tem que sulfatar, baixar a pressão, pedir todos os exames de sangue. Você tem um protocolo a ser seguido. Você não pode simplesmente colocar a mulher dentro do centro cirúrgico, senão ela vai. Tá? Então você sulfata. Eu fiz. Sulfatei, baixei a pressão, pedi todos os exames de sangue, tudo, não sei o quê. E daí fui escutar o coração do bebê. Daí escutei uma voz assim. Tira agora que o diabo tá te enganando. Isso aí não é o coração desse bebê. Tá fazendo um DPP. Descolamento prematuro de placenta. Quando a placenta descola toda. Daí eu, meu Deus do céu. Tira agora que tá fazendo um DPP, o diabo tá te enganando. Eu falei assim, chama o chefe de plantão, chama o anestesista, eu vou tirar esse bebê agora. Daí chega o chefe de plantão, é óbvio, 20, 30 anos mais velho que eu, 20, 30 anos mais experiente. E ela não tinha clínica nenhuma de DPP, não tinha nada. DPP, o útero fica duro, ela tem dor, grita de dor, sangra, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. E o BCF estava ali. Daí ele falou assim, você é uma louca. Você vai tirar esse neném, você não sabe que existe um protocolo, não sei o quê. Eu falei, tá fazendo DPP. Daí, não tem nenhum DPP. E será que você não vê que tem clínica de DPP? Você é maluca, não sei o quê. Daí eu olhei para a cara dele. Gente, quando a gente é jovem no Espírito Santo, não de médico. Quando você é cheio, quando você é jovem no Espírito Santo, ele te fala e você não discute com ele. Quando você fica velho, que você fica igual o Gideão. Molha a lã, molha o chão, molha aí, molha aqui, não! Quando você reconhece que é ele, você faz. Você não fica perguntando. Depois que a gente fica calejada, que daí a gente... será que é de Deus? Será que não é? Vou orar mais. Vou esperar o profeta, a profetisa, não sei quem, me confirmar. Mas quando você é jovem do evangelho, de Jesus, você faz. Eu olhei para a cara dele e falei assim, a paciente é minha ou é tua? Aí ele olhou assim, é tua. Então, eu vou tirar esse bebê. Daí ele falou assim, a responsabilidade é tua. Eu falei, toda minha. Daí eu falei assim, toda tua. Levei para a mesa. A hora que eu abri, um DPP total. Daí ele olhou, nossa, como você fez esse diagnóstico? Daí eu, nossa, como o senhor fez esse diagnóstico? Daí eu tirei um bebê de 26 semanas, só que ele estava morto. Ele não tinha uma pulsação, nada. Daí eu dei aquele ratinho desse tamanho assim, para o pediatra. Eu vi que não tinha pulsação, daí o pediatra entra e faz assim. Quando o pediatra entra e faz assim, é óbvio que ele não vai falar que o neném morreu, porque a mãe está ali, né? Quer dizer que o neném morreu. Eu tinha escutado 2 testemunhos que Deus ressuscita. Eu falei assim, Deus, eu entrei com Deus não com brabeza, nem com ira, foi com ousadia.
Falei, Deus, não é possível que o Senhor faz tudo isso, que o Senhor me avisa, que o Senhor faz eu passar isso tudo. E o Senhor vai me deixar esse bebê morrer. O Senhor é um Deus que ressuscita. Eu escutei que o Senhor ressuscitou um menininho lá que se afogou no retiro, que era filho do pastor. O Senhor contou. Se o Senhor fez isso com o menino, o Senhor pode fazer isso com esse menino, com essa criança. E pode. Comecei. Mas eu suturava aquilo que acho que eu suturava assim. Ó, pá, 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 pá. E fui falando, e fui orando. Quando eu estava na pele, o pediatra entendeu. Não sei. Tu não reagiu. Deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensa na alegria que eu fiquei. Fui para casa alegre, deixei aquela mulher lá. No outro dia, eu passo na UTI neonatal. Cheguei lá e falei, nossa, como tá? Aí ia falar o nome, ó. Não pode. Como tá fulano de tal, não sei o quê, nananã dela. Hemorragia cerebral igual esse neném. Esse neném vai sobreviver. E ó, a pediatra, a chefe da UTI. E detalhe, se sobreviver vai ficar um PC. Não tem a menor chance dessa criança andar, falar, vai para casa todo... Ela só faltou falar assim, era melhor que tivesse morrido. Penso que eu fiz assim, 10 minutos, fiquei assim. Só que eu era crente nova. Falei, Deus, não acredito que o Senhor fez um negócio desse comigo. Não é possível, Deus, que eu sinto Moloque, que eu oro, que vem na minha mão, que eu oro, que o Senhor ressuscita. Não creio nisso. E fui orando. Gente, eu trabalhava em... Acho que eu trabalhava em uns 5 lugares. Cada hora eu estava num lugar. Eu acordava 6 da manhã, 10 e meia da noite, estava em casa. Meu esposo fazia faculdade à noite, então a gente se encontrava só quando chegava. Eu sei que eu fui orando, e eu atendia num consultório ali na João Negrão. Quando eu chego no meu consultório, tem um encarte, um jornalzinho. Alguém já viu o jornalzinho do R.R. Soares? Tinha um jornalzinho do R.R. Soares aberto na minha mesa. Mas quem colocou esse jornal do R.R. Soares na minha mesa? Nem sou do R.R. Soares. Daí estava lá. Título da matéria: Deus não faz as coisas, a obra, pela metade. Qual era o testemunho, gente? Tinha uma mãe e um garotinho de 2 anos, firme, 2 ou 4 anos, eu não lembro mais, da reportagem. Eu guardei esse jornal, mas eu não sei onde eu coloquei. E a reportagem falava assim: o meu neném nasceu prematuro e teve hemorragia cerebral igual crato. E quando eu fui na UTI, a pediatra me disse que ele ia ficar PC ou não ia sobreviver, porque essa hemorragia cerebral igual grau 4 no neném tão prematuro, não tem como resolver. Só que eu orei a Deus. E quer saber? Eu não sou santa hoje. Mas eu era perebada, hein? Meu Deus. Só que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E se você crê que Ele é Deus na tua vida, se você crê nessa palavra que eu trouxe hoje para você, de que o Espírito Santo habita em você e que Ele pode fazer milagres através de você, através da sua oração, através do seu jejum, através do seu comprometimento com Ele, nós vamos continuar tendo noites proféticas maravilhosas. Mas sabe para quê? Para você vir aqui contar o seu testemunho.